Quem tem feito parte dessa trajetória com você? A pessoa que você coloca para caminhar junto com você pode te influenciar, tanto para o bem como para o mal. Você tem feito essa análise, quem está caminhando ao teu lado, nessa trajetória de vida, quem são as suas amizades? Quero deixar aqui uma breve meditação para a tua vida e para a minha vida. Se encontra lá em Números, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: o vulgor que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Números capítulo 11 diz sobre que o povo novamente murmura contra Deus, querendo carne para comer. O povo tinha se fadigado do maná, já não aguentava mais comer maná, e murmurou contra Moisés e Arão novamente. O povo tinha acabado de sair do Monte Sinai, estava em direção à terra prometida. E esse povo murmurou novamente contra Moisés e Arão, querendo comer carne, e se lembrou da terra do Egito. Eu acho que o pior da murmuração não foi nem querer comer carne, foi se lembrar da terra do Egito, se lembrar das coisas passadas, que Deus tinha tirado eles de lá. E o mais engraçado, no versículo 4, diz o seguinte: o vulgor. Eu tenho outras traduções aqui que diz assim, a Bíblia de Estudo, NA, diz o seguinte: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das coisas do Egito. A Bíblia de tradução linguagem de hoje diz o seguinte: havia estrangeiros viajando com os israelitas. A Bíblia de Estudo NVI diz o seguinte: o bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. E a Bíblia de Estudo ACF, é a que eu estou lendo, diz o vulgor. Ou seja, tinha um povo que quando Deus tira do Egito, veio junto com os israelitas. Tinha uns estrangeiros, a gente vai ver isso lá em Números, a gente vai ver lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 38, que diz assim: grande multidão de estrangeiros seguia com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Ou seja, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, vem com os israelitas um outro tipo de povo, um povo estrangeiro, de culturas diferentes. Então, este povo que estava no meio dos israelitas desejaram comer carne. A gente vai ver aqui, Números capítulo 11, versículo 4, o vulgor que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Então, essa influência que estava no meio deles veio a ter grande desejo. E o povo de Israel foi contaminado com esse desejo e murmurou contra o Senhor. Murmurou, a ponto de Moisés falar com Deus: será que eu gerei todo este povo para levar esse povo no colo como uma mãe, não suportando o peso da aflição? Mas a gente vai ver em